E eu, se fosse dirigente do Flamengo, tentaria manter o Everton Ribeiro. Eu, se fosse o Everton Ribeiro, tentaria ficar no Flamengo. Se fala aí em interesses do Internacional e do Cruzeiro. Seria interessante ele no Cruzeiro de volta, né? Eu acho que o Flamengo merecia fazer uma despedida bonita para ele. Porque ele fez uma história muito legal no Flamengo. Salve, salve, nação! Saudações rubro-negras! Galera, está chegando a hora, hein? Faltam 72 horas para o contrato de Everton Ribeiro acabar no Mengão. Será que ele vai renovar? Será que não vai? Que novela é essa, hein, cara? Por que não anuncia de uma vez se vai ficar, se não vai ficar? Porque já tá chato. Eu gostaria que ele ficasse por mais um ano. Simples assim, só que ele quer 2 anos, né, galera? Então, é o seguinte, separei aqui este corte do programa Futebol 360 da ESPN Brasil. Será que o Flamengo vai contratar este jogador, o Luiz Henrique, que falou que nunca que eu jogarei no Flamengo? Será? Olha só o corte que eu separei aqui para vocês do programa Jogo Aberto da Band. Se liga. 22 anos. O futuro de Luiz Henrique já se tornou uma novela. Muito por conta da indefinição de seus empresários, que não falam a mesma língua. Enquanto um sugere o retorno ao Fluminense por conta da identificação com o clube tricolor, outro deseja que Luiz Henrique se transfira para o Flamengo, muito por conta da condição financeira do time da Gávea. A primeira proposta feita pelo Fluminense foi recusada pelo Betis. Após essa negativa, o time brasileiro aumentou os valores e colocou na mesa dos espanhóis uma proposta de 1 milhão de euros pelo empréstimo do atleta, com um aumento no valor estipulado para uma possível compra. Enquanto isso, o Flamengo observa e prepara uma investida com valores mais altos. Em maio deste ano, Luiz Henrique participou do podcast Bons de Bola e respondeu se um dia vestiria a camisa do rival Flamengo. Verdade é que você não vai pro Flamengo nunca, né, Luiz? Nunca, meu coração é O Flu corre contra o tempo para não repetir uma história frequente nos últimos anos. Não é preciso ir muito longe para relembrar casos de jogadores revelados pelo Fluminense que, quando retornaram ao Brasil, optaram por vestir a camisa do rival. O problema, galera, não é ter jogado no Fluminense. Pode jogar onde quiser. Cara, o problema é o que ele falou. Nunca vou jogar no Flamengo. Meu coração é Fluminense. O Fluminense é outro nível, nem lembro agora o que ele falou. Flamengo, no atual elenco rubro-negro, são 3 os atletas crias de Xerém que voltaram direto para o Ninho do Urubu. Ayrton Lucas, Gerson e Pedro passaram pela escola do Flu e vivenciaram essa experiência. Enquanto o Flamengo monitora de perto a situação de Luiz Henrique, o Fluminense tenta evitar que mais um garoto de Xerém vire a casaca. Jogador com personalidade é ótimo e a gente adora, mas tem que tomar cuidado no que fala, hein, Dedê? Tem. Agora tem que manter ou agora pode mudar? Como é que funciona agora nesse momento? O futebol é tão dinâmico, né? Hoje você fala uma coisa, amanhã vem outra. É impressionante. Quando a matéria ali, né, mostra ali rapidamente num podcast, ele fala, não, nunca. Rapaz, eu tenho um perigo isso aí. O Fluminense é outro nível, ele fala depois no podcast, você fica... Não, é que assim, eu falei, a gente comentamos aqui no comecinho da semana a situação do Luiz Henrique. Primeiro que é um jogador que me agrada muito pelas características, né? Um canhoto que tem habilidade, velocidade, tem um mano a mano. A gente fala muito dessa carência desse tipo de jogador. Me chama a atenção não sei se é a falta de paciência, assim, mas de repente um pouquinho mais de tranquilidade para permanecer no futebol europeu. Conversei com alguns amigos meus que trabalham no clube, um jogador que é muito querido lá dentro do clube, mas perdeu espaço porque recentemente o Betis subiu um nigeriano, um garoto da base para o profissional, também atacante, aí o Luiz Henrique acabou perdendo espaço e tem a questão da nacionalidade, abrir espaço para mais um estrangeiro dentro do time, enfim. E aí o Betis quer vendê-lo, né? Comentei aqui, o Betis quer vendê-lo, o Betis não quer só emprestar, mas parece que o caminho vai ser o empréstimo, e aí eu acho que na cabeça do Luiz Henrique a primeira opção é o Fluminense.
Olha, agora falando, o Flamengo quer várias crias aí, mas o Flamengo que ainda também não acertou, não cravou, era para ser ontem esse tal do dia D com o Everton Ribeiro, né? E não aconteceu nada. Ele tem contrato com o Flamengo até o dia 31 de dezembro e pode ser que fique no mercado depois livre. O Cruzeiro fala muito dele. Isso aumenta a opinião que eu dei aqui em relação à chegada do De La Cruz, lembra? Aí, quem poderia de repente sair e tal? Eu falei, o Everton Ribeiro. Inclusive, eu tinha visto uma matéria que o Cruzeiro queria resgatar aí o Everton Ribeiro. Então, quando essa notícia chega de ontem para hoje, da não renovação do contrato ainda, fortalece o que eu tinha acabado de falar aqui enfim, acabei falando no começo da semana. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Agora sim, vamos pro vídeo, simbora. Agora vamos falar de Flamengo. Everton Ribeiro, um dos grandes nomes do histórico Flamengo de 2019. Será que continua? Será? A fase dele não é das melhores. Vamos lá então, fica ou sai Everton Ribeiro pelo Flamengo em 2023? Jogos, 62 jogos, como titular jogou 36, um aproveitamento de 58%, minutos por jogo, uma média de 54,4%, 3 gols marcados, 7 assistências, minutos em participação em gol, 337. Estes são os números de Everton Ribeiro. Sul e Everton Ribeiro cada vez com menos espaço. Lembrando que o contrato dele termina agora dia 31 de dezembro. O Flamengo com De La Cruz chegando. E agora, professor? Agora ficou pequeno para ele, como diria um amigo meu que era office boy na Placar. Ficou pequeno, né? Perdeu espaço, já vem perdendo espaço. Esses números seriam ainda mais chocantes se a gente fizesse uma tela comparando com os números dos outros anos dele no Flamengo. Ele era jogador muito importante, né? Deixou de ser aquele cara da direita, titular absoluto, foi perdendo espaço. Se a gente olhar, até que ele jogou 62 jogos, entrou bastante. Mais poucos como titular, para a importância que ele teve no Flamengo, né? Deu menos de 60%, né? É bem abaixo. Melhorou com o Tite, nesse curto período de Tite. Mas eu não sei se será suficiente para convencer o Flamengo. A gente acabou de falar, ficou pequeno pelas opções que tem. Pelo jogador que ele é a essa altura da vida, né? 34 anos. Isso. Eu acho que é mais uma boa notícia para outros clubes. Ele seria um grande reforço para time de muita equipe de Série A. O Flamengo tem a impressão que o ciclo está chegando ao fim. O Eugênio... O Flamengo deveria, estou tentando confirmar aqui a idade dele, professor. Professor, você acertou, professor. Não é isso? 34 anos, vai fazer 35 em abril. É isso. Everton Ribeiro, Eugênio Leal, pensando como um dirigente do Flamengo, você tentaria a renovação? Obviamente que o jogador quer a renovação por mais tempo, por 2 anos. A informação que chega é que ele quer por 2 anos, o Flamengo talvez 1 ano só, mas até agora, se estamos chegando no final do ano, não renovaram até agora, não acredito que haja todo esse interesse, senão já teriam renovado. Enfim, pensando com a cabeça de um dirigente do Flamengo ou com a cabeça do Everton Ribeiro, você procuraria outro clube ou não? Eu, se fosse dirigente do Flamengo, tentaria manter o Everton Ribeiro. Eu, se fosse o Everton Ribeiro, tentaria ficar no Flamengo. Entendendo que não é um jogador mais para ser titular, mas é um jogador que ainda agrega tecnicamente muito. Então, se ele não puder jogar 90 minutos, é que ele entre 45, que ele entre 30, ele vai jogar bola. Ele é muito bom jogador, ele tem soluções, ele é diferente, ele pensa na frente. É um jogador que também, por isso, né, eu não gostaria de deixar sair, eu se fosse dirigente do Flamengo, porque ele reforça clubes, ele pode vir a ser um reforço importante para clubes que disputam campeonatos com o Flamengo. Se fala aí em interesses do Internacional e do Cruzeiro. Seria interessante ele no Cruzeiro de volta, né? Porque ele teve um grande momento lá, foi bicampeão brasileiro no Cruzeiro, sendo ali ao lado do Ricardo, né? Ricardo Goulart. Goulart, sendo aquela dupla de muito brilho. Então, acho que seria bom, excelente para o Cruzeiro, se ele pudesse voltar. Seria excelente para o Inter, se ele pudesse jogar lá. Mas talvez para ele fosse mais confortável ficar no Flamengo e aceitar a condição de, ora, jogar num time paralelo, né? Como eu tenho defendido aqui, 2 times do Flamengo,
ora entra no segundo tempo, no lugar do Arrascaeta e tal, e continuar jogando num time que vai estar disputando as principais competições e os principais títulos, que no caso é o Flamengo. Também para o Flamengo, aí já algo muito menos importante, mas ele tem sido o porta-voz desse time, né? Ele é o jogador que tem tido personalidade para ir lá falar nos momentos difíceis. Sucessor do Diego Ribas. Ele é um dos líderes do elenco. Depois das saídas dos Diegos, né? Diego Ribas, Diego Alves e outros jogadores mais antigos, Felipe Luiz agora saiu também. Ele é o jogador que foi, nos últimos anos, tem assumido a responsabilidade de ser o porta-voz do time ali. E isso, é claro que tem reflexo interno dentro do ambiente. Então, diante disso tudo, eu acho que o ideal seria, tanto para ele quanto para o Flamengo, que ele ficasse. Agora, se não for ficar, eu acho que o Flamengo merecia fazer uma despedida bonita para ele. Porque ele fez uma história muito legal no Flamengo. Merece muito legal, mesmo. Participou com brilhantismo de momentos muita bola importantes. e jogou muita bola no Flamengo, né? Essa geração do Flamengo, muito vitoriosa de 2019 para cá, ele foi um jogador decisivo, em muitos momentos. Decisivo, não só importante, mas também decisivo. Então, se não for para ficar, que seja feita uma homenagem bonita para ele. Mas ele me parece ainda ter mais gás que, por exemplo, vamos pegar um outro exemplo, o Renato Augusto. Ele é um jogador com quem se pode contar mais do que com o Renato Mais Augusto. regular, né? Mais regular. Ele tem mais autonomia, tem mais gás. O tanque dele ainda dá mais que isso. E tem muito time no mercado, Cruzeiro é um deles, ele tem história no Cruzeiro, o próprio Internacional. São só 2 exemplos de times. Se falava no Fluminense antes, né? Mas eu acho que a chegada do Renato foi revelado no Corinthians, não é? Ficou revelado no Corinthians. Caberia no Corinthians? Muito mal aproveitado no Corinthians. O Corinthians jogava de lateral esquerdo. Ele estava no time que foi rebaixado em 2007, né? Ainda muito jovem, né? Mas era muito mal aproveitado. Ele foi descoberto como meia nos empréstimos ao São Caetano e ao Coritiba. E aí ele se torna, principalmente no Cruzeiro, esse grande jogador que foi e que ainda é. Se ele tiver pretensões, acho que a essa altura da vida, ele ainda tem pretensões de jogar com maior regularidade, ser importante. Se essa for a pretensão dele, a prioridade dele, é melhor que saia do Flamengo, porque no Flamengo ele vai ser coadjuvante. Ainda mais com a chegada do De La Cruz, menos espaço para ele ali. A construção do elenco ficou pequena para um jogador, para as características dele, né, Abel? A não ser que o Flamengo banque isso. Precisa ver também em que condições. Essas condições são questões de negociação. Talvez o Flamengo tenha interesse em mantê-lo com algum tipo de engenharia financeira diferente que ele venha a aceitar. Mas se for para jogar, é melhor ele sair. É muito assim, simples de entender a situação dele. Se ele quiser jogar mais, como disse o Eugênio, é melhor ele sair do Flamengo. Sair, é isso. Agora, ele pode estar feliz lá, com o Flamengo, está sempre disputando títulos, certeza que recebe em dia, já está habituado com o ambiente, conhece os jogadores, aquela conhece estabilidade. A torcida. E, de repente, ele quer ficar ali naquele ambiente e não se importa de não jogar tanto, de não ser mais o titular. Se ele quiser, se ele for para o Internacional, para o Cruzeiro, para qualquer outro clube, a responsabilidade, a cobrança em cima dele vai ser maior. No Cruzeiro, então. Fato. Não é? Em quais clubes ele seria titular hoje? Em vários. De cara, de Série A. Cruzeiro e Inter. Joga no Vasco, que é o grande rival. No Grêmio. O Corinthians precisa de um jogador como ele. Talvez no Corinthians ficasse aquele dilema, né? Não ficou com o Renato Augusto, mas vai trazer o Everton Ribeiro, embora com mais autonomia, como eu falei, mas não é tanto mais também. Mas imagina joga. O Galo, ele, Scarpa, Paulinho e Hulk. Não joga? Então, seria titular em quase todos. Joga. Seria titular em quase todos. Joga. No Palmeiras? Mais difícil pela oferta. Palmeiras, a competição mas é maior. Tem qualidade para. Tem qualidade. A questão é que é um estilo diferente, né? O Palmeiras é um estilo muito mais físico, vertical, ele é mais técnico. Mas se o Palmeiras buscou o Cauli, ele é um jogador que tem qualidades mais próximas do Cauli, por exemplo, do que o Palmeiras mais jovem, tem hoje no né? Veiga. Cauli... O Cauli é mais jovem, sim, mas estou falando de qualidades, estilo de jogo. Ele se aproxima mais do que é o Cauli, do que o Veiga, entendeu? Joga no Botafogo, joga muito no Santos, talvez não seja negócio para ele por causa da tal Série B, mas jogaria muito no Santos. São Paulo. Também. São Paulo. No Grêmio também jogaria. Viola, nosso cameraman São Paulino. Everton Ribeiro no tricolor? Joga assim. Fácil. Então, é claro que ele tem muita lenha para queimar ainda. É que no Flamengo tem muita gente boa, né? Sim.
Tem quase 2 times. Esse que é o problema. Everton Ribeiro, hein? Mas, como diria meu pai, o velho Abel, o Bebel, tá com a faca e o queijo na mão. E jogador de bola, como também diria o Bebel. Jogador de bola. Jogador de bola. Muito bem. Eu ia perguntar se temos intervalo, mas não, ainda não é a hora do intervalo. Vamos falar de Corinthians agora. Vamos lá então, galera. Curto e grosso, hein, cara? Eu não sei se você aí pensa como eu aqui, mas tudo bem. Se você pensa diferente, eu respeito a sua opinião e quero que você comente aqui o que você acha dessa história. Everton Ribeiro, quero que ele continue por mais um ano, pelo menos, tá? Sabe o que o Flamengo poderia fazer? Metas atingidas. Ó, Everton Ribeiro, vamos renovar por um ano. Se você atingir estas metas, renovamos por mais um ano. O que você acha? Só que daí você não pode pôr uma meta baixa. Você tem que pôr uma meta por gols, por assistência, por jogos como titular. Se bater a meta, renova. Se não, não, cara. Simples assim. O que você acha sobre isso? Comente aqui, quero saber a sua opinião. Sobre o jogador Luiz Henrique, não é porque ele jogou no Fluminense, não tem nada a ver. O Gerson jogou lá, o Pedro jogou lá, Ayrton Lucas jogou lá, o Kennedy jogou lá. Vários jogadores que jogaram no Fluminense vieram para o Flamengo. Isso não é o problema. O problema é o que o jogador falou. Nunca, esquece! Eu amo o Fluminense, meu coração é Fluminense, nunca vou jogar no Flamengo. Fluminense é outro nível. Só faltou falar outro patamar, né? Por isso que eu falo, eu sou contra essa contratação, não é porque é ele. Poderia ser qualquer um, cara. Se o cara fala desse jeito que nunca irá jogar no Flamengo, então o Flamengo não tem que procurar um cara desse. Tem tanto jogador no mundo, tem que procurar logo esse cara. Cara, e o Matheus Gonçalves, que é um meia que atua pela ponta direita, não vai usar ele? Vai dispensar o garoto também? Vai emprestar de novo? Tem que dar oportunidades para os garotos da base, galera. O Flamengo tá vacilando feio. Não tem que emprestar ele para ninguém. Tem que utilizar o Matheus Gonçalves. Ele atua ali, nesse setor do campo. Ele vai ser reserva, lógico, né? O Flamengo contratou o De La Cruz, né, cara? Vai ser titular junto com a Arrascaeta. Quando a Arrascaeta não jogar, ele vai jogar sozinho ali, o De La Cruz, né? Ele faz ali o setor do meio, campo e as duas pontas. Ele faz o lado esquerdo, o lado direito. É um cara completo. Sem falar do Vitor Hugo, né? Que é um meia também, que tem qualidade. É novo, tem que dar rodagem pro garoto. Ele vai dar a volta por cima ainda, eu tenho certeza disso. Valeu, muito obrigado a todos vocês. Quero que você participe aqui do vídeo, compartilhando, dando like, se inscreva no canal se você é flamenguista. Estou aqui para trazer para vocês tudo que a imprensa fala do Mengão, tá bom? Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Fui!